E a mensagem de hoje é a tarefa de saber quem é Jesus. Então essa é a nossa tarefa, a tarefa de saber quem é Jesus. Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao 22, vai nos falar bem assim. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Tu és o Cristo. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressurreto e ressuscite ao terceiro dia. Essa é a cidade do Deus Pan. Então dos grandes questionamentos é: por que Jesus sai da região de Jerusalém, sobe até a divisa com o Líbano e com o Iraque, para levar os discípulos até lá? Por que Jesus leva eles? Porque essa cidade, Cesareia de Filipe, para onde eles vão, não era uma cidade que os judeus gostavam de frequentar. Era uma cidade regida pelo Deus Pan. O Deus Pan era um Deus que perambulava pelas florestas e que cuidava dos pastores. E a ideia é que quando as pessoas iam para as florestas e escutavam barulhos, elas pensavam que era o Deus Pan, esse Deus com perna de bode, né? Esse demônio, e elas ficavam apavoradas. E daí que nasceu a palavra pânico. Então, quando Filipe chega para dominar lá, ele muda o nome da cidade de Pânia para Cesareia. Mas como já havia Cesareia marítima, em homenagem a César, ele dá o nome de Cesareia de Filipe, uma província romana. Então Jesus sobe até lá com os discípulos. Jesus não leva os discípulos para um lugar muito legal, muito bacana. Por quê? Porque nessa região havia um templo que ficava bem naquela caverna ali, e aquela caverna que existe até hoje é a nascente do Rio Jordão, ali aos pés do Monte Hermon. E aquela caverna, na frente daquela caverna havia o templo do Deus Pan. E nos fundos dessa caverna havia uma porta, onde eles sacrificavam bodes. Então eles iam lá e sacrificavam os bodes. Era ali que era a cidade onde era cultuado Zeus e Baal. E aquela porta se chamava as portas do inferno. E é nesse lugar que Jesus vai falar as palavras para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra você. É justamente nesse meio de idolatria, nesse meio de perseguição, que Jesus vai falar essa palavra para Pedro. Porque ele leva os discípulos justamente para um contexto de perseguição, onde os cristãos não eram bem vistos e não eram bem-vindos. E aí Jesus vai fazer a grande pergunta, depois de orar: Ei, fala para mim, o que as pessoas estão falando de mim lá fora? Quem sou eu? Então nós vamos ver aqui dois tipos de resposta. A resposta popular, o que as pessoas que não conhecem a Jesus estão falando, e o que os discípulos responderam. Então a resposta das pessoas era: Herodes mandou decapitar João, mas ele está dizendo que o Senhor é João que ressuscitou. Então as pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista ressuscitado. Outras estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias reencarnado, ou o profeta Jeremias. As pessoas, elas têm muitas conotações, têm muitas respostas para dizer quem é Jesus. Se você perguntar para o brasileiro: você conhece a Jesus? Boa parte da nação brasileira vai dizer: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Jesus. Mas Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vocês?
quem dizem que eu sou? E essa é a pergunta que Jesus faz para você essa noite. Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Esse casal do norte da Índia, o Hari e a Pri, eles são líderes no norte da Índia. Ele era um Shudra, um Dalit. E há 16 anos atrás, o pastor Eliezer, que é o presidente da nossa agência missionária, pregou na vila dele. E ele, como um Dalit, não queria ir, de tanto insistirem, vamos ver quem que está visitando nossa vila. Uma vila bem distante. E ele aceitou Jesus. Então hoje o menino que se aceitava como amaldiçoado, entendeu quem é Jesus. E o que Jesus fez na vida dele. E hoje você olha para ele e você não diz que ele é um ex-Dalit. Ele conseguiu mudar o sobrenome dele, que era um sobrenome Dalit. Ele conseguiu casar, coisa que é proibida, com uma moça que é de uma casta superior. E hoje é um dos nossos líderes lá. Então Jesus faz milagres naquele lugar. Hoje ele ajuda a pastorear as igrejas, a cuidar das igrejas, a dar discipulado, a dar acompanhamento para os pastores, para as mulheres. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para a gente começar a fazer missões e amar missões, primeiro a gente tem que saber quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. Se Jesus é real ou não. Se Deus é real nas nossas vidas. Estava eu em 2006 em Florianópolis. Eu nasci no interior de Santa Catarina, mas me criei em Florianópolis. Tu já olhaste, né, nego? Tu já olhaste, porque eu sei que tu és de Itajaí, que eu sei. Eu sei que tu já falaste assim já. E estávamos nós com a juventude. E quem mora na praia faz o que com a juventude às vezes? Vai para a praia. Então fomos fazer um dia na praia. E nós fomos fazer uma caminhada por uma praia. E fizemos uma trilha. E chegamos numa praia que estava completamente deserta. É uma praia bem pouco conhecida, que os ratos de praia conhecem, né? Então a gente conhecia a praia e nós fomos para lá com a juventude. E pela manhã nós brincamos e, enfim, fizemos várias atividades. Aí almoçamos, fizemos o devocional. E à tarde, eu deitei para descansar e tal, estava meio cansado. E eu gosto de nadar muito. De manhã eu estava nadando, a galera estava brincando, eu vou dar uns mergulhos, né? Mergulhei e tal, tinha um paredão de pedra assim, no final da praia, então eu ia lá, mergulhava e vinha para a areia. Mergulhava e vinha para a areia. O tempo que a gente era jovem, tinha mais saúde, né? E aí, numa dessas, eu estou lá, nadando, o pastor de jovens grita: Coqui, salva o Juan, salva. Eu olhei para o lado, o menino se afogando. Aí peguei ele, catei ele, digo: Juan, o que você está fazendo aqui? Eu vi você mergulhando, achei que dava para mergulhar. Você sabe nadar? Não! Eu achei que dava, mas não deu. Depois do almoço, deitado na areia. Se você não conhece o mar, existe uma hora que a maré sobe. Então tudo que tem dentro da praia, a maré traz. Seja lixo, pedaço de madeira, ela traz. Mas tem uma hora que a maré desce. E aí ela leva o que tiver. Ela vai levando, as ondas são ao contrário. E nós estávamos numa praia de mar aberto. E eu começo a escutar uma gritaria: corre, salva, corre. E eu sentei na areia e olhei 5 adolescentes assim, já estavam quase lá perto das pedras onde eu estava mergulhando. É como se fosse daqui lá no final da igreja. Eu digo: caíram num buraco. Digo: vai morrer tudo. Eu digo: Jesus. E aí você não pensa, né? Você só age. Daí o pastor caiu na água, um outro jovem que estava acompanhando também foi na água e salvou e tal. E tinha 2 jovens que estavam indo embora. Aí eu caí na água e fui. Eles já estavam para lá da pedra onde eu estava mergulhando. Aí quando eu chego lá, pego os 2, né? Quem eu encontro? Juan.
tal, e naquelas ondas eu falei, gente, só não me afoga e tal, calma, eu deixei eles longe assim, né? Calma, respira. E eu falei, Juan, o que você está fazendo aqui, seu miserável? Eu vi a Bruna e quis salvar ela, quis dar uma de... adolescente, né? Quis fazer um grau ali. Eu quis salvar ela. Tá, então calma, gente. E as pessoas na praia iam ficando cada vez mais pequenininhas. Eu falei, calma, gente, calma. A gente vai sair daqui. E a gente começou a nadar. Espera a onda vir. E vai. E carrega 2, né? E vai. E eu olhava para baixo e o fundo do mar estava escuro. Sabe aquela coisa escura, aquela coisa verde bem escura assim, que você não encontra o fundo? Eu falei, vamos, gente, vamos. Faltava acho que um pouquinho, uns 50, 70 metros para a gente chegar menos, né? Para a gente chegar na praia. E você começa a ver assim, do verde escuro vai clareando, né? Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais. E eu nunca esqueço dessa oração, no dia 7 de setembro de 2006. Eu falei, Deus, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas esses adolescentes precisam do Senhor. Eram adolescentes novos na igreja. E eu falei, Senhor, cuida deles. E eu larguei eles e afundei. E quando eu comecei a afundar, uma mão me pegou e me colocou em cima de uma prancha de surf. Um surfista nos salvou. E aí ele nos tirou da água e a gente aqueceu ali o Juan, que estava entrando em hipotermia. Estava tudo bem, todo mundo ficou calmo. O surfista ajudou e eu fui conversar com ele, eu fui agradecer ele. Eu falei, cara, muito obrigado, mano. Você salvou você salvou minha vida, cara. Você salvou minha vida. E aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, cara, eu sou advogado. E eu defendo muitas causas. E eu conheço essa praia. Então de vez em quando eu venho para cá. Porque eu gosto de desestressar, mas hoje o mar não está para onda, para surfar. Eu digo, cara, você salvou minha vida. Como é que é teu nome? Ele falou, meu nome é Emanuel. E da mesma forma que aquele surfista veio, ele foi embora. E naquele dia, eu vi que Deus é real. Que o Deus conosco é real. Quem é Jesus para você? Responde aí. Salvador, o que mais? Quem é Jesus para você? Responde aí. Provedor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é o primogênito de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e debaixo dos céus. Principados e potestades estão sobre o seu domínio. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o princípio de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que cura o aleijado, é aquele que faz o morto ressuscitar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Ele é a estrela de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos exércitos. É aquele que era, que é e que há de ser.
Ele é aquele que subiu aos céus e disse: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei outra vez para vocês. Vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ele é aquele que pagou um preço por mim e por você. Ele é o Filho de Deus, o qual não teve nenhum pensamento que dissesse não em pegar o seu filho e esmagar e moer. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que um dia voltará. É aquele que hoje é o nosso juiz, mas que um dia há de ser o grande juiz sobre todas as nações. É aquele que advoga a nossa causa, mas é aquele que um dia nos dará a justa recompensa, a coroa da vida que está separada para todos aqueles que o seguem. Quem é Jesus para você? Se te perguntarem quem é Jesus, você sabe responder quem é Jesus? O que ele representa na sua vida? O quão real Jesus é para você? Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. É o pão da vida. Ele é a fonte de água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é aquele que nos conduz ao Pai. É aquele por quem nós temos livre acesso ao Pai. É aquele que não nos abandona, mas deixa sobre nós o seu próprio Espírito. É aquele que disse: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida eu estarei contigo. Ele é aquele que estava antes da criação do mundo. É aquele que disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Nessa noite Jesus te convida a caminhar em missões, mas em primeiro lugar caminhar em direção a Ele, correr para os seus braços, porque Ele é aquele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. É aquele que disse: não lançarei fora de maneira alguma todo aquele que vier a mim. Ele é aquele que te espera de braços abertos, para te reconectar, para voltar a ter uma conexão com Deus. Eu não sei como é que anda a tua vida com Deus, mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Quem é Jesus para você? Responda para Ele, igreja. Aonde você está, fala para Ele. Se renda diante do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Ele está aqui. Jesus está aqui, Ele é real. Fala: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. A tua graça me basta. Eu me regozijo diante do Senhor. Eu me entrego diante do Senhor. Eu rendo a minha vida, os meus pensamentos diante do Senhor. Que o Senhor seja o Senhor de tudo na minha vida. Que o Senhor não seja somente o meu Salvador, mas o meu Senhor. Se renda diante de Jesus nessa noite. Ele está aqui te esperando. Ele está aqui para restaurar uma vida de intimidade com você novamente. Jesus quer voltar a caminhar contigo. Ele quer que você faça parte da vida dele, do caminhar. E Ele quer fazer parte da tua vida, de cada detalhe. Desde o teu deitar, do teu levantar até o teu deitar. Ele quer ter tudo na tua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória para todos sempre, igreja.
Repete comigo: porque todas as coisas são dele, por ele e dele. Porque todas as coisas são dele, por ele e dele. A ele seja a glória para todos sempre. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua obra, Pai.